Eu sempre acreditei que velhice não tem a ver com rugas, mas com a maneira como as pessoas começam a te olhar. Como se você estivesse ficando menor, mais apagada, mais dispensável. Me chamo Noemi, tenho 73 anos. E essa história começa numa noite em que entendi, de um jeito cruel, o que é ser considerada um peso. Foi uma sexta-feira comum. Ou parecia ser. Estava frio. Eu usava meu casaco de tricô azul marinho, o mesmo que meu marido dizia me deixar com cara de professora séria. Ele sempre brincava com isso, mesmo nos últimos dias, quando já falava pouco. A mesa estava posta para 5. Jantamos todos juntos. Eu, meu filho Davi, a esposa dele, Laís, e os 2 netos que eu ajudo a cuidar todos os dias. Entre risos falsos e pratos arranhando porcelana, ela me lançou o que parecia ser apenas um comentário. Sabe que li hoje? Que idosos dormem melhor no chão. É coisa da coluna. Postura ancestral. Algo assim. Riu. Uma risada seca que não chegou aos olhos. Não é? A senhora devia tentar, dona Noemi, disse ela virando o rosto pro lado, já cortando o assunto antes mesmo que eu pudesse responder. Senti meu filho abaixar a cabeça. Ele sempre faz isso quando sabe que algo foi errado, mas não quer se envolver. E eu engoli. Como engoli tantas outras. Na hora de dormir, fui até o quarto de hóspedes, onde costumava ficar. Estava trancado. As luzes apagadas. Nenhuma roupa de cama. Quando perguntei, ela respondeu do corredor, como se não tivesse importância. Ah, a gente precisou deixar umas caixas lá. Mas tem um colchonete na sala. A senhora pode usar. A televisão ajuda a pegar no sono, né? Era assim que ela falava comigo. Com uma mistura de polidez e desdém. Como quem embala o desprezo em papel celofane. Me encolhi no colchonete. Um cobertor velho, sem cheiro de casa. A sala era fria, mesmo com o aquecedor ligado. A luz do poste entrava pelas frestas da cortina, cortando a penumbra em linhas pálidas. Meus ossos reclamavam da dureza do chão. E eu me senti do tamanho de uma criança esquecida, num canto da escola, esperando que alguém se lembrasse de buscar. As horas passavam e eu não dormia. Cada barulho da casa, um ranger no assoalho, um zumbido da geladeira, parecia me lembrar do que eu era ali. Uma presença tolerada, não desejada. Comecei a lembrar do dia em que entrei naquela casa pela primeira vez. Era um sobrado antigo, com paredes descascando e telhado torto. Eu e meu marido, mãos dadas, olhando aquele espaço como quem vê um futuro nascer. Trabalhamos juntos para transformá-la. Cada canto daquela sala tinha um pedaço do nosso esforço. Ali ficava o piano dele. Ali, o retrato de formatura do nosso filho. E agora, nada. No meio da madrugada, levantei. Fui até a estante. Lá ainda estavam os porta-retratos antigos, meio empoeirados. Peguei um deles, eu e meu marido no terraço, rindo de alguma piada que já esqueci. Passei o dedo pelo vidro. E pela primeira vez em muito tempo, chorei sem fazer barulho. O som da dor muda é o que mais ecoa por dentro. Sentei-me outra vez no colchonete. Olhei para a porta trancada do quarto deles. Pensei em bater, em dizer que doía, em pedir. Mas já era tarde demais. Não a hora, mas a dignidade. Ali, naquele chão frio, percebi que ninguém se torna invisível de repente. É um processo. Primeiro, param de perguntar sua opinião. Depois, não te incluem nas decisões. Em algum momento, seu nome vira só a senhora. E quando você percebe, já não tem mais quarto. Nem cama, nem nome. Fechei os olhos. Ouvi o tic-tac do relógio da parede. Lembrei da primeira noite que dormi ali, recém-casada, ainda aprendendo a cozinhar. A cama era dura, mas o abraço era quente. Hoje, tudo se inverteu. Horas depois, ouvi passos apressados. Vozes. Laís falando algo sobre levar os meninos à escola. A porta batendo. O silêncio de novo. Levantei com dificuldade. Fui até a porta. Tentei girar a maçaneta. Nada. Eles tinham saído e me deixado trancada. Sem chave. Sem aviso. Respirei fundo. Meus dedos tremiam. Mas não era de raiva. Era de um cansaço antigo,
que morava em mim há anos, mas só agora pedia para sair. Olhei em volta. Cada móvel era testemunha de tudo o que eu fiz por aquela família e tudo o que abriram mão de enxergar. Naquele instante, entendi que a pior solidão é aquela que você sente dentro da sua própria casa. Mas o que Laís não sabia era que aquela ainda era, legalmente, a minha casa. E que essa história estava só começando. Há uma diferença entre ser ignorada e ser esquecida. A primeira fere, a segunda apaga. E comigo foram as duas. Eu sempre tentei fazer parte. Mesmo depois que Davi se casou com Laís, mesmo quando começaram a me olhar como se eu estivesse sobrando, eu me oferecia para ajudar. Cozinhava pratos que meu filho gostava na infância. Os mesmos que ele devorava em silêncio, agora sem nem olhar nos meus olhos. Lavava a louça antes que alguém percebesse. Dobrava as roupas das crianças. Nunca pedi nada em troca. Sempre achei que, se eu me fizesse útil, seria querida. Mas com o tempo percebi que minha presença ali era tolerada como quem tolera um quadro antigo pendurado na parede. Está lá, mas ninguém nota mais. Lembro da primeira vez que entendi isso de verdade. Foi no aniversário do meu neto mais velho, Miguel. Eu passei 2 dias montando a decoração. Enchi balões até sentir os dedos dormentes. Fiz bolo de chocolate com cobertura dupla, o mesmo da infância de Davi. No final da festa, tiraram uma foto de família. Me pediram para dar licença. Só um minutinho. Para a foto dos 4. Eles, os 2 filhos e os 2 netos. Fiquei ao lado segurando uma bandeja de copos vazios. E fiquei ali mesmo, fora da moldura. Naquele dia, alguma coisa rachou por dentro. Não foi a primeira vez. Só foi a mais visível. Antes disso, houve pequenas cenas. Pequenas frases. Não precisa fazer isso, dona Noemi. A gente já tem lavadora de louças. A senhora ainda guarda essas coisas? Ninguém usa mais pano de prato bordado. Vovó vai ficar com vocês hoje, tá bom? Porque a babá não pode vir. Era assim. Eu existia apenas quando era conveniente. Um acessório de emergência. Nunca parte da estrutura. Mas o que mais doía era o silêncio do Davi. Meu filho. Aquele que eu carreguei no colo aos 3 anos quando ele teve febre alta. Que eu levava escondido na cama quando tinha pesadelos. Ele nunca me defendeu. Nunca disse, mãe, você está bem? Ou, Laís, pega leve. Nenhuma vez. Quando Laís começou a mexer na casa, tirou do armário uma coleção de xícaras que meu marido colecionava. Ia doar. Perguntei se podia guardar comigo. Ela disse, claro, se a senhora tiver onde pôr. Aqui tá ocupando espaço. Aqui, a casa que eu e meu marido compramos com o suor de anos. A escritura estava no meu nome. Era um presente dele. Depois que partiu, fiquei com ela, mas por amor ao meu filho e aos netos, deixei que eles se instalassem. Era grande demais para mim. E confesso, tinha medo de ficar sozinha. Achei que dividir o espaço seria dividir o amor também. Foi um erro. O amor não se divide. Ele se apaga, às vezes. Passei muitos domingos sentada no sofá da sala, ouvindo conversas acontecendo na cozinha. Risos que não me chamavam. Planos de viagens para os quais eu nunca era convidada. Mas eu continuava. Continuava porque achava que, em algum momento, iam perceber. Que iam olhar para mim e dizer, a senhora é importante aqui. Essa frase nunca veio. Um dia ouvi Laís dizendo ao telefone, a sogra tá aqui ainda. Um dia desses ela vai acabar esquecendo onde fica a própria casa. Riu. A frase ficou comigo por dias. Eu dormia e ela voltava. Uma risada que dizia mais que 1000 desprezos. Mas a gota final veio semanas antes daquela noite no chão. Estava arrumando as roupas dos meninos quando encontrei um desenho. Era do Miguel. Ele tinha desenhado a casa, o pai, a mãe e o irmão. Eu perguntei onde eu estava. Ele respondeu, a vovó não mora aqui. Ela só ajuda. Ela só ajuda. Não culpo a criança. Ele só repetiu o que ouvia. Aquela frase. Foi a primeira vez que me senti uma visita definitiva. Como um móvel emprestado pronto para ser devolvido. E mesmo assim, eu fiquei.
porque ainda acreditava que algum gesto mudaria tudo. Um abraço mais longo, um reconhecimento, um olhar, qualquer coisa. Mas não veio. Em vez disso, veio aquela noite. E o que me acordou de verdade não foi o frio do chão, nem a dor nas costas. Foi a lembrança do que meu marido me disse antes de partir. Noemi, essa casa é sua. Cuide dela. E cuide de você. Se um dia não tiver mais lugar aqui, então é porque chegou a hora de construir um novo lar dentro de você. Na época não entendi. Achei que era só mais uma metáfora bonita de um homem bom. Mas agora eu entendia. O lar que eu protegi com tanta força já não me protegia mais. Eu era uma hóspede da minha própria história. E aquilo ia mudar. Acordei com uma dor fina na lombar e um silêncio estranho na casa. Aqueles primeiros segundos em que você não sabe se é dia ou noite. Estiquei a mão até o abajur que ficava ao lado do sofá, mas ele já não estava ali. A sala era apenas luz cinza, filtrada pela manhã nublada. Sentei devagar. Meu corpo inteiro doía, como se tivesse carregado sacos de areia durante a noite. O colchonete era fino como papelão. Minhas mãos tremiam quando tentei me levantar. O relógio na parede marcava 7h45. Ouvi passos apressados, vozes de criança, uma correria abafada. Laís mandava os meninos escovar os dentes. Meu filho falava algo sobre o trânsito. Ninguém notou que eu estava ali, na sala, já acordada. Ou notaram e fingiram que não. Hoje acho que foi a segunda opção. O som da porta se abrindo. A fala automática da Laís. Fecha por fora, Yar amor. Tá tudo certo. E então, o claque da fechadura. Levantei num susto. Corri até a porta. Girei a maçaneta. Nada. Fechada. Eles saíram e me deixaram trancada. Meus olhos se fixaram na tranca como se ela fosse um espelho. Ali estava o reflexo da minha condição. Não era só a casa. Era o mundo. Trancada. Não apenas naquela sala, mas em uma vida onde minha presença era mais incômoda que útil. Onde minha voz não era ouvida. Onde minha idade era tratada como limite. E não como história. Voltei devagar até o sofá. Sentei e encarei o silêncio. Foi aí que olhei para o corredor. O quarto dele, do meu marido, ainda estava ali, trancado há anos depois que ele partiu. Laís dizia que era esquisito manter o quarto fechado, que energia parada fazia mal, mas nunca ousou mexer. Me levantei, peguei a chave da minha bolsa. Sim, eu ainda tinha a chave daquele quarto. Entrei. O cheiro me derrubou primeiro. Um perfume antigo misturado com madeira guardada. Um tempo parado. As cortinas estavam fechadas. O colchão coberto por um lençol bege. Em cima da cômoda, uma foto nossa. Eu com 30 e poucos anos, ele com aquele sorriso que parecia sempre saber algo que os outros não sabiam. Sentei na beirada da cama. Ali, tudo fazia sentido. A casa era dele. Dele e minha. Compramos juntos, mas foi ele quem fez questão de registrar no meu nome. Lembro exatamente das palavras dele, como se tivesse me dito ontem. Se um dia a vida bagunçar tudo, quero que você esteja segura. Essa casa é sua, Noemi. Nunca deixe ninguém tirar isso de você. Na hora pareceu exagero. Hoje era uma profecia. Abri a gaveta da cômoda. Lá estava o cofre. Pequeno, metálico, com pintura marrom descascando nas bordas. Girei a combinação. Meus dedos sabiam o caminho. Como se eu estivesse voltando para casa depois de anos fora. Dentro estavam os documentos. Escritura, testamento, cartas antigas. Tudo ainda lá. Peguei o envelope com o nome dele, escrito em caneta azul, para ser aberto apenas por Noemi. Respirei fundo. Abri com cuidado. Era uma carta. Uma daquelas que ele costumava escrever em aniversários de casamento. Só que essa era diferente. Se você está lendo isso, é porque o mundo ficou silencioso demais. Sei que você vai tentar ser forte, mas peço uma coisa. Não deixe que te façam esquecer quem você é. Essa casa foi nossa trincheira, nosso ninho, nosso abrigo. Se um dia ela deixar de ser isso para você, então vá embora. Mas vá com a cabeça erguida.
E leve com você o que ela sempre representou: dignidade, amor próprio e história. Você é mais do que eles lembram. A carta caiu do meu colo. Senti uma força nova nascer dentro de mim. Não era raiva, era clareza. Levantei, peguei os documentos, voltei para a sala. Sentei no sofá, com a luz da manhã já entrando pelas frestas da cortina. Liguei para o meu advogado. Bom dia, doutor Alexandre. É Noemi. Preciso conversar sobre um imóvel e fazer uma mudança de planos. Ele hesitou. Mudança definitiva? Sorri. Um sorriso firme. Definitiva. Desliguei e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti o ar entrar completo nos meus pulmões. Fui até o quarto de hóspedes, aquele que tinha sido trancado por causa de caixas. Estava vazio, como eu. Só que, diferente de mim, ele podia ser reformado. Abri o armário, tirei minhas coisas, minhas roupas, meus objetos pessoais, tudo que me restava ali. Coloquei em 2 malas e sentei. Esperei o som da chave girando novamente. Horas depois, Davi entrou. Parou ao me ver ali, com tudo pronto. O que tá acontecendo? Levantei com calma. Entreguei um envelope. A casa vai ser vendida. Já está com um corretor. E antes que você diga algo, lembre. Ela é minha. Sempre foi. Eu só deixei vocês morarem aqui, porque achei que família era sobre dividir. Ele não disse nada. Ficou ali, imóvel, sem saber o que sentir. Mãe, a gente não queria que chegasse a isso. Sorri, mas era um sorriso triste. Quase maternal. Eu também não. Passei por ele com as malas. Na porta parei. Seu pai me deu essa casa. Mas o que ele realmente me deu foi a coragem de sair dela quando ela deixou de ser lar. E sair sem escândalo, sem grito, sem lágrima. Só com o som das rodinhas da mala tocando o chão. E o eco de uma vida que, pela primeira vez em muito tempo, era só minha. Do lado de fora, o sol parecia brilhar com mais liberdade. Talvez fosse impressão minha. Talvez fosse o alívio. Mas havia algo de simbólico naquele céu limpo. Como se até o tempo entendesse que, depois de décadas, eu estava fazendo algo por mim. Só por mim. Desci as escadas com as malas nas mãos. Não olhei para trás. Aquela casa que um dia foi meu refúgio já não me reconhecia. E eu, enfim, aceitava que não era mais minha. Não de verdade. Peguei um táxi até um hotel simples. Fiquei lá por 2 dias, enquanto organizava tudo com o corretor. Liguei para o advogado, assinei os papéis. Não chorei, não tremi. Fui firme como há muito tempo não era. No 3º dia, voltei lá, sozinha, com a chave. Era minha última visita. A casa estava vazia. Laís havia levado as crianças para a mamãe dela. E Davi não teve coragem de me olhar nos olhos depois da conversa. Mandou uma mensagem curta. Precisamos conversar. Não respondi. Não era hora de conversar. Era hora de encerrar. Caminhei devagar pelos cômodos. A sala. A mesma onde passamos madrugadas ouvindo música em vinil. Onde meu marido me pediu desculpas com um café na mão, depois da nossa maior briga. Onde Miguel deu os primeiros passos. E eu chorei escondido no banheiro porque ninguém me deixou registrar aquele momento. A cozinha, onde cozinhei durante anos com amor e nos últimos com esforço para disfarçar o silêncio. Onde ouvi Laís dizer que minhas receitas eram pesadas e fora de moda. O corredor. Cada metro daquele chão conhecia meus passos. Por fim, o quarto. O nosso quarto. Deixei a porta aberta. O sol da tarde entrava pelas frestas. Sentei na cama. Estava tudo igual, mas eu não era mais a mesma. Abri o último envelope que restava. O contrato de venda. A casa havia sido avaliada por um bom valor. Um casal jovem com um filho pequeno se encantou. Disseram que queriam construir memórias aqui. Eu desejei, do fundo do coração, que eles conseguissem. Que a casa voltasse a ser lar. Assinei o papel. Com o toque da caneta, finalizei uma era. E então, olhei ao redor uma última vez. Cada canto, cada detalhe, cada suspiro guardado entre aquelas paredes. Fechei as janelas.
Abaixei as cortinas, tranquei a porta e coloquei a chave no bolso. Desci até a portaria. Entreguei o envelope com os documentos para o corretor. Ele tentou puxar assunto, dizer que entendia minha decisão. Agradeci com um sorriso pequeno. A senhora quer que eu leve suas coisas até o carro? Neguei com a cabeça. Não são tão pesadas quanto parecem. Peguei um táxi e fui direto para o novo apartamento. Pequeno, modesto, mas limpo. A sala cabia 2 sofás pequenos. A varanda dava para uma praça. O silêncio ali era diferente. Não era vazio. Era calmo. Comecei a arrumar minhas coisas. Pela primeira vez, sem pensar no que os outros iam achar. Na estante coloquei as violetas que comprei na feira. Na parede, o quadro que meu marido pintou num verão qualquer, quando decidiu que seria artista por 3 semanas. Na prateleira da cozinha, minhas xícaras antigas, aquelas que quase foram doadas. Tudo ali era escolha. Tudo era meu. Na primeira noite fiz um chá de camomila. Sentei na varanda e ouvi o som dos pássaros. Um senhor na praça assobiava uma melodia que reconheci da infância. Sorri sozinha. O telefone tocou. Era Davi. Não atendi. Naquela hora não queria palavras. Queria paz. Ele mandou uma mensagem. Mãe, desculpa. Só agora entendi o que a senhora estava sentindo. A casa era sua, mas a gente tratou você como se não fosse. A Laís não sabia. Eu devia ter falado. Podemos conversar? Li, relia, mas não respondi. Pela primeira vez, entendi que eu não precisava continuar ensinando o que devia ser óbvio. Respeito, carinho, presença. Eles podiam conversar entre eles. Eu já tinha conversado comigo e finalmente tinha ouvido minha própria voz. Naquela noite, dormi com a janela aberta, sem medo, sem espera, sem esforço para ser aceita. E sonhei. Sonhei com o dia em que entrei naquela casa pela primeira vez. Meu marido segurando minha mão, os olhos brilhando. Ele olhou para mim e disse: um dia você vai sair daqui por vontade. E quando isso acontecer, vai ser porque encontrou um lar dentro de você. Acordei com a luz suave da manhã. Era meu novo lar. E eu estava inteira ali. A porta da casa antiga havia se fechado. Mas a da minha liberdade, essa, enfim, se abriu. O silêncio da minha nova casa é diferente. Na casa antiga, o silêncio era carregado. Tinha cheiro de rejeição. Ficava parado no ar como poeira esquecida no alto das prateleiras. Aqui ele me abraça. Ele diz: você chegou. Moro nesse apartamento há pouco mais de 3 semanas. É pequeno sim, mas cabe tudo o que eu preciso. E mais importante, tudo o que eu sou. A varanda é o meu lugar preferido. Todas as manhãs, coloco minhas violetas para tomar sol e faço meu chá com calma. O rádio antigo que herdei da minha mãe ainda funciona. Às vezes, sintonizo em uma estação que toca músicas da minha juventude. Aquela do Nelson Gonçalves sempre me faz fechar os olhos. Esses pequenos rituais me lembram quem fui, quem tentei ser e quem finalmente estou sendo. Pela primeira vez, não sou a mãe, a sogra, a avó útil, a senhora que ajuda. Sou só Noemi, e estranhamente isso me basta. Outro dia desci até a praça. Sentei num banco, levei um caderno. Passei a observar as pessoas, coisa que há anos eu não fazia. Uma moça chorava no telefone. Um menino ensinava o pai a mexer num patinete. Um casal de idosos discutia se o pão de aveia era mesmo melhor que o de milho. A vida continua, mesmo quando a gente para. Um senhor simpático de boina sentou ao meu lado. Trocamos algumas palavras. Disse que também morava sozinho, que sua filha morava em outro estado e mal ligava. Rimos de nossas semelhanças. Ele me chamou para tomar um café na padaria da esquina. Aceitei. Foi uma conversa simples, nada profundo, mas houve respeito, houve escuta, e isso já era muito. Na semana passada recebi um envelope pelo correio. Sem remetente, mas reconheci a letra infantil. Era um desenho do Miguel. Ele desenhou uma senhora de cabelo branco regando flores. Ao lado, um sol sorridente e a frase: vovó, eu lembro do seu abraço. Chorei, não de tristeza,
mas de ternura. Respondi com um bilhete curto. Querido Miguel, o abraço da vovó ainda está aqui, esperando por você. Sempre que quiser, a porta da varanda está aberta. Com amor, vó Noemi. Enviei para o endereço deles, sem esperar resposta. Porque agora, meus gestos não nascem mais da esperança de ser aceita, mas do desejo de ser verdadeira. Dias depois, Davi me ligou novamente. Atendi. Era hora. Ele chorava. Dizia que sentia falta, que não sabia como pedir perdão, que só agora percebia o quanto eu me apaguei aos poucos. Pediu que eu voltasse, mesmo que fosse só nos fins de semana. Eu agradeci. Disse que o amava. Mas não voltaria. Mãe, a senhora me perdoa? Respirei fundo. Filho, eu te perdoo desde antes de você saber que me feriu. Mas o perdão não precisa me levar de volta ao mesmo lugar. Houve silêncio do outro lado. Depois, uma única frase. A senhora está bem? Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, estou mais do que bem. Naquele dia, não fechei a cortina da varanda. Deixei o sol entrar até o chão. Peguei uma taça de vinho branco. Coloquei música. Dancei sozinha na sala por alguns minutos. Me permiti ser leve. Me permiti existir. Sem função, sem obrigação. No espelho da entrada, olhei para mim mesma com atenção. Me vi com rugas, cabelos grisalhos, ombros menos retos. Mas os olhos estavam vivos, como não estavam há muito tempo. Me lembrei de uma frase que li em um livro antigo. Algumas casas são moradas, outras, prisões com cortinas bonitas. A minha antiga casa era essa segunda. Mas hoje, eu moro dentro de mim. Às vezes a gente passa a vida inteira tentando caber onde não há espaço para a alma. Eu tentei. Eu me dobrei. Me silenciei. Me tornei pequena. Tudo por amor. Mas amor que exige que você desapareça. Não é amor. É apagamento. Hoje escolho existir por completo. Com minha idade, minha história, minha voz. Não espero mais o reconhecimento que nunca veio. E nem carrego raiva por quem não soube dar. A minha paz não depende do pedido de perdão deles. Ela nasceu quando eu mesma disse: basta. Hoje a casa está mais silenciosa, mas também mais viva. A solidão que sinto às vezes é honesta. Ela me ensina, me escuta, me permite. A última coisa que coloquei na parede da sala foi uma pequena placa, feita por um artesão da praça. Nela está escrito: aqui mora uma mulher inteira. E mora mesmo. Algumas pessoas passam a vida tentando voltar para um lugar onde foram felizes. Eu escolhi seguir para onde posso ser livre. Nem todo ciclo precisa de um final bonito. Alguns só precisam de um ponto final. E eu coloquei o meu com dignidade, consciência e as chaves no meu bolso.